Os anos 890, os últimos anos do reinado de Alfredo, o Grande. Após um período de relativa tranquilidade, grandes ataques vikings voltaram a acontecer na Inglaterra. As extensas reformas militares do rei Alfredo seriam colocadas à prova quando 3 grandes exércitos vikings invadiram simultaneamente os territórios de Gales, Mércia e Wessex. A sabedoria é a mais alta virtude, e dentro dela existem outras 4 virtudes. Uma é a cautela, a segunda, a moderação, a terceira, a coragem e a quarta, a justiça. A sabedoria torna aqueles que a amam sábios e honrados, e moderados, pacientes e justos, e ela preenche aquele que a ama com todas as boas qualidades. Isso é da tradução de Alfredo, o Grande, de A Consolação da Filosofia de Boécio. O rei passou esse período fortalecendo as defesas militares de seu reino, além de ler e traduzir as obras de pensadores como Boécio. Alfredo buscou incutir sabedoria, não apenas em si mesmo, mas também em seus súditos. Ele sabia que seu povo precisava ser forte, não apenas no corpo, mas também na mente e no espírito. Alfredo também passou esse período fortalecendo os laços com seu vizinho, Mércia. A coroa de Wessex tinha laços profundos com os mercianos. Alfredo era casado com uma dama merciana, Ealhswith, e ela trouxe consigo muitos familiares e clérigos de sua terra natal. Historiadores há muito observam que, nas décadas de 880 e 890, a corte de Alfredo estava cheia de mercianos. Nessa época, Aethelredo, senhor dos mercianos, passou a ser presença constante na corte de Wessex, acompanhando o rei em várias campanhas militares. Os 2 governantes passaram a se conhecer bem, tanto no campo de batalha quanto na sala do conselho. Alfredo arranjou para que sua filha mais velha, Aethelfleda, se casasse com o valente jovem senhor da Mércia. Quando Aethelfleda partiu para a Mércia em 886 para começar sua vida de casada, ela já conhecia bem seu marido. Aethelredo, e confiante de que havia unidade de propósito entre ele e o pai dela, Aethelfleda e seu irmão Eduardo dariam continuidade à dinastia de Alfredo. Quando crianças, eles foram educados nas ricas tradições literárias dos anglo-saxões. A poesia heróica que havia encantado Alfredo quando jovem também teria sido ensinada aos jovens Aethelfleda e Eduardo. Isso lhes incutiu um senso da majestade de sua própria linhagem real. O bispo Acer nos conta sobre a lendária ancestralidade de Alfredo, que incluía até antigos deuses germânicos escandinavos como Odin. Os filhos mais novos de Alfredo e outras crianças anglo-saxãs se beneficiariam de uma educação ainda mais abrangente com a criação da Escola Real de Alfredo. Aqui, estudiosos ensinavam textos clássicos em latim para instruir os jovens anglo-saxões com sabedoria. Apesar desses esforços, os domínios saxões ainda eram atormentados pela violência. Mesmo após 878, os ataques vikings continuaram sendo um problema para o reino de Alfredo, mas em escala menor. Guthrum, rei dinamarquês da Anglia Oriental, era um vizinho tranquilo desde sua derrota em Edington, satisfeito em seguir o tratado com Alfredo. Mas em 890, Guthrum morreu, e isso abriu espaço para outros aventureiros mais ambiciosos. Os vikings, que estavam ativos no continente desde 879, sofreram uma grande derrota na Batalha do Rio Dial em 891. Uma fome no ano seguinte os obrigou a retornar à costa de Flandres. De lá, atacaram a Inglaterra, desembarcando na costa e tentando entrar numa área pouco defendida e densamente florestada, chamada Grande Floresta. A crônica anglo-saxônica relata esse ataque de 892. Neste ano, o grande exército viking subiu pelo estuário do Lyman com 250 navios. Esse estuário fica no leste de Kent, na extremidade leste da Grande Floresta. A floresta, de leste a oeste, tem 120 milhas de comprimento ou mais e 30 milhas de largura. O rio sai dessa floresta. Eles navegaram com seus navios rio acima até a floresta, a 4 milhas da parte externa do estuário, e lá atacaram uma fortificação localizada no pântano.
Alguns plebeus estavam lá e ela ainda estava pela metade construída. Então, pouco depois, Hastings subiu o estuário do Tâmisa com 80 navios e construiu uma fortificação para si em Milton, e o outro exército viking fez uma em Appledore. Este trecho mostra o brilhantismo da estratégia viking. Duas forças navais separadas penetraram no reino pelo rio em um local remoto e densamente florestado, superando uma leve resistência local e estabelecendo duas bases distintas. O exército, segundo o cronista, era liderado por Hastin, um aventureiro nórdico carismático que substituiria Guthrum como principal rival do rei Alfredo. A história de fundo de Hastin tem todos os elementos de uma lenda viking. Ele já havia saqueado a Espanha e o norte da África e até tentou um ataque a Roma. Agora ele tinha o Essex como alvo. A crônica descreve como Alfredo lidou com esse ataque repentino. E então o rei Alfredo reuniu seu exército e avançou, acampando entre os dois exércitos vikings em um ponto onde tinha o melhor acesso, tanto para a fortaleza em Appledore quanto para a de Milton, permitindo que ele alcançasse qualquer uma. Se eles escolhessem ir para qualquer campo aberto, então os vikings partiam depois pela floresta em pequenos grupos e companhias montadas, qualquer lado sem proteção do exército inglês. E eles também eram perseguidos por outras tropas quase todos os dias, seja de dia ou de noite, tanto pelo exército inglês quanto pelos burgos. Alfredo queria evitar que os dinamarqueses saqueassem livremente seu reino ou escapassem dos fortes. Ele enviou seus próprios grupos de ataque para assediar ambos os exércitos vikings e interceptar suas comunicações. Agora, podemos ver os benefícios do sistema de burgos de Alfredo. Nenhum dos exércitos dinamarqueses podia se mover como queria. Por onde passavam, eram confrontados por forças locais fortes, e as cidades estavam bem defendidas. Saque fácil era quase impossível de encontrar. Após alguns meses, Alfredo iniciou negociações com Hastin, acompanhado pelo Lorde Aethelredo. O rei se encontrou com o líder viking, e as duas partes chegaram a um acordo. Hastin jurou deixar o reino e ofereceu reféns. 2 desses reféns eram os próprios filhos de Hastin. Ambos foram batizados, com Alfredo e Aethelredo atuando como padrinhos. A crônica até nos conta que Alfredo pagou aos vikings, abre aspas, uma boa quantia de dinheiro. Parece inacreditável que o vencedor de Edington voltaria à odiada prática antiga de pagar Danigeld, e ainda assim, isso parece ser exatamente o que aconteceu. Ao avaliar esse momento na carreira de Alfredo, devemos considerar o perigo que ele enfrentava. Sua vitória em Edington tinha sido uma disputa acirrada e, de fato, ele quase perdeu seu reino. Agora, pela primeira vez em anos, 2 forças vikings poderosas estavam à sua porta. Alfredo certamente estava nervoso com a perspectiva de outra crise existencial para o Essex. Talvez ele tenha tentado uma solução fácil e ver se conseguia converter Hastings para o outro lado. Guthrum. Após 878, o governo de Guthrum em Anglia Oriental foi, em sua maioria, estabilizador para o Essex. Ao mandar batizar o filho de Guthrum, o rei talvez tenha esperado recriar uma situação tão favorável. Como acabou acontecendo, Alfredo ficaria desapontado. Hastin cruzou o Tâmisa, instalou-se com seu exército em Benfleet, Essex, e logo recomeçou a pilhar as terras de Alfredo. Na Páscoa de 893, o outro exército viking maior em Appledore partiu em seus navios para se juntar a Hastings em Essex. Alfredo se preparava para enfrentar o inimigo quando recebeu a pior notícia possível. Nas semanas após a Páscoa, um terceiro exército viking, composto por dinamarqueses da Nortúmbria e da Anglia Oriental, desembarcou em Exeter. Alfredo foi enfrentar a nova invasão enquanto seu filho, o príncipe Eduardo, marchou para confrontar os vikings de Appledore. Apesar de ter só 20 anos, Eduardo era esperado para liderar as tropas no campo de batalha. A crônica do Ealdorman Athelward relata a batalha que se seguiu, e após a Páscoa daquele ano, o exército viking que havia chegado das partes gaulesas desmontou o acampamento. E, seguindo os esconderijos de uma certa floresta vasta, que é comumente chamada de Grande Floresta, eles chegaram até o oeste da Inglaterra e devastaram as províncias ao redor. Os fatos foram comunicados ao príncipe Eduardo, filho do rei Alfredo. Ele liderava uma campanha pelo sul da Inglaterra.
depois acompanhado pelos ingleses do oeste. O confronto ocorreu em Farnham, com as multidões densas gritando ameaças sem demora, e os jovens atacaram com armas. Foram libertados com a chegada do príncipe. O líder viking foi ferido e os saxões expulsaram as multidões imundas de seus seguidores através do rio Tâmisa para as regiões do norte. Assim, Eduardo venceu sua primeira batalha. Os saxões recuperaram muito espólio e os vikings fugiram para a ilha Thorne. Aqui, Eduardo sitiou o inimigo em seu acampamento. No entanto, Eduardo enfrentou um problema sério. As tropas sob seu comando estavam ficando sem provisões e se aproximando do fim de seus períodos de serviço, e reclamavam diante da perspectiva de um longo cerco. Muitos desses homens deveriam retornar para suas designações de guarnição em vários burgos. A situação foi salva com a chegada de Lord Aethelredo com um exército merciano vindo de Londres. Eduardo e Aethelredo iniciaram negociações, e os vikings concordaram em deixar a região. Aethelredo agora demonstrou ainda mais suas capacidades, liderando uma força combinada de mercianos e saxões do oeste. Ele surpreendeu Hastin em sua base de Benfleet. A crônica fornece um relato memorável dessa batalha. Então os ingleses chegaram, colocaram o exército viking em fuga, invadiram a fortificação e tomaram tudo o que estava dentro, em termos de bens, mulheres e crianças também. E eles levaram tudo para Londres, e então ou destruíram ou queimaram. Todos os navios e os 2 filhos e a esposa de Hastin foram levados ao rei. A fortaleza de Hastin foi destruída em Benfleet, mas ele escapou com a maioria de seus homens. Esse era o talento mais notável do nórdico, tornando-o um espinho duradouro no lado dos anglo-saxões. Novo acampamento fortificado em Shrewsbury. Depois atravessou rapidamente a Inglaterra até Buddington, nas colinas galesas, para montar outro acampamento. Essa foi uma jornada notável por território hostil, na qual os vikings conseguiram evitar a detecção pelas guarnições saxãs, um testemunho da mobilidade e eficácia dos nórdicos. Além disso, isso aproximou Hastin do exército viking da Nortúmbria e Anglia Oriental, que enfrentava o rei Alfredo em Exeter. Quando Hastin saqueou o país de Gales, os invasores da Nortúmbria e da Anglia Oriental abandonaram sua posição e voltaram para casa. As operações de Alfredo foram eficazes. Os vikings simplesmente perceberam que não conseguiriam avançar com o exército real em campo. Esse desdobramento aliviou a pressão sobre os anglo-saxões. Agora, Lord Aethelredo organizou um ataque decisivo contra Hastin. Ele foi acompanhado por 2 importantes anciãos da Saxônia Ocidental, Aethel de Somerset, Aethelon de Wiltshire e grandes contingentes galeses. Mércia e País de Gales muitas vezes estiveram em desacordo, mas o medo dos vikings agora os uniu em uma aliança firme. Por semanas, a coalizão anglo-galesa sitiou os vikings de Hastin em Buddington. Sem poder enviar grupos de forrageio, os dinamarqueses logo passaram fome e comeram seus cavalos. Hastin decidiu tentar uma fuga atravessando o rio. Isso resultou em uma batalha sangrenta. As baixas foram altas de ambos os lados, mas as perdas dinamarquesas foram maiores. No final, os anglo-saxões e seus aliados galeses saíram vitoriosos. Como era esperado, Hastin e vários de seus homens escaparam, mas isso marcou o fim da lendária carreira do líder viking. Suas forças recuaram para a Anglia Oriental e depois disso, Hastin some da história. Não se sabe seu destino, mas é possível que tenha apenas se aposentado. Nessa época, ele já devia ter cerca de 50 anos e era rico após anos de saques pela França e Mediterrâneo. Assim, quando 893 chegou ao fim, Alfredo o Grande e seus aliados haviam derrotado um oponente perigoso, embora não sem meses de combates intensos. Isso demonstrou a eficácia das reformas militares de Alfredo. Os saxões não impediram a entrada dos vikings em seu território, mas as fortalezas de Alfredo dificultaram muito o avanço e reduziram as oportunidades de saque. Os aldeões se refugiaram nos burgos fortificados, enquanto as milícias locais assediaram e perseguiram com eficácia os grupos dinamarqueses. Distantes das expedições lucrativas do passado, os vikings consideraram essa guerra exaustiva, restando apenas feridas de batalha para mostrar pelo esforço.
Nessa época, Alfredo já era idoso e teve participação menor nas campanhas. Seu genro, Etelredo da Mércia, ofereceu uma liderança crucial em algumas das batalhas mais difíceis, e o filho e herdeiro do rei, Eduardo, também mostrou seu valor. Os saxões ocidentais cooperaram bem com os mércios e também com os galeses, e vários exércitos cristãos se deslocaram para onde eram necessários durante toda a crise. Ao mesmo tempo, a situação revelou limitações do estabelecimento militar anglo-saxão. O príncipe Eduardo quase perdeu em Farnham quando suas tropas quase se dispersaram, porque já estavam perto de completar o serviço e ficando sem provisões. Também se pode questionar a tendência contínua de negociar com as forças vikings ao reconhecer as deficiências dos exércitos de Alfredo. Devemos considerar também a notável competência de seus oponentes. Esses vikings não eram saqueadores desorganizados, mas sim unidades de invasão eficientes, rápidas e evasivas. Os dinamarqueses seguiram aproveitando as vias navegáveis, frequentemente escapando das contraofensivas saxônicas. Astine era um comandante ousado que inspirava seus homens e constantemente irritava Alfredo e seus seguidores. Astine estava ausente, mas o confronto final de Alfredo com os vikings ainda não terminara. No próximo episódio sobre a Inglaterra viking, vamos analisar os anos finais do reinado do rei Alfredo.